E se a jornada de uma das personagens mais queridas da ficção fosse, na verdade, uma aula sobre o poder da nossa mente? Pois é, hoje a gente vai olhar para Arya Stark por um ângulo bem diferente. A história da Arya Stark, todo mundo conhece, né? Sobrevivência, vingança. Mas e se por baixo disso tudo tivesse um verdadeiro manual sobre como moldar a própria realidade? É exatamente essa ideia que a gente vai explorar agora. Vamos mergulhar em como o caminho dela não foi só uma reação ao que acontecia. Na verdade, foi o resultado de uma força de vontade absurda e, o mais importante, de um foco implacável. E olha, tudo isso começou lá em Winterfell com uma negação poderosa de um destino que para todo mundo já parecia estar escrito em pedra para ela. Essa frase tão simples, né? Dita ali para o pai dela, mas foi, na verdade, a primeira grande declaração de intenção que ela fez para o universo. Pensa bem, no momento em que ela define com todas as letras o que ela não é, ela abre um espaço para se tornar quem ela realmente queria ser. Esse é o primeiríssimo passo para criar uma nova realidade. O conflito dela era muito claro. De um lado, o que o mundo oferecia, a agulha de costura, ser uma dama, um casamento por obrigação. Do outro, o que a alma dela gritava, a espada, ser uma guerreira, sobreviver por conta própria. Ao escolher a espada, a Arya fez mais do que uma escolha. Ela enviou um sinal claríssimo sobre o que ela desejava. E isso nos leva a um conceito-chave, a tal da clareza de desejo. Quando a Arya escolhe a espada dela, a agulha, em vez de uma agulha de costura, ela não está só escolhendo uma arma, ela está definindo uma direção única para a vida dela, e com isso eliminando todas as outras possibilidades. E a famosa lista da Arya, aquilo era muito mais do que um simples plano de vingança. Era, na prática, uma ferramenta poderosíssima de foco. O processo era nítido. A repetição, toda noite para programar o subconsciente, a visualização para sentir o resultado como se já tivesse acontecido e uma crença tão forte que ignorava qualquer dúvida ou ruído externo. O treinamento dela com o Círio Forel foi muito, mas muito além de só aprender a usar uma espada. O negócio ali era mudar completamente a percepção da realidade. Hoje não. Isso é muito mais que uma frase de efeito, né? É uma afirmação de poder. Num mundo onde a morte parecia ser a única certeza, ela estava ativamente escolhendo uma outra realidade. Uma realidade onde ela sobrevive, não importa o que aconteça. O que a Arya estava fazendo, na prática, ao dizer hoje não? Simples. Ela estava se recusando a deixar que o medo e o caos ditassem o estado interior dela. Ela escolhia a própria energia, a própria coragem. E na lei da atração, isso tem até nome: soberania vibracional. E aqui está o pulo do gato. Focar na solução e não no problema. A Arya aprendeu a enxergar a brecha na defesa do inimigo, a oportunidade no meio da crise. Ela aprendeu a focar no resultado final para conseguir, de fato, atrair esse resultado para a vida dela. Agora, vamos viajar para Bravos, onde a jornada dela fica ainda mais mística e mergulha de cabeça nos aspectos mais profundos da criação da realidade. Para criar algo totalmente novo, às vezes é preciso apagar o que veio antes. E o treinamento na Casa do Preto e Branco exigia exatamente isso. Para se tornar ninguém, a Arya precisou deixar para trás a identidade antiga, acessando um estado de puro potencial, livre de qualquer amarra do passado. Pensa bem, a identidade Arya Stark carregava dor, medo e todas as limitações da história dela. Ao se transformar em ninguém, ela na verdade se libertou dessas correntes, e foi aí que ela destravou seu verdadeiro potencial. Isso leva àquele conceito de agir como se para um nível completamente diferente. Ela não estava só fingindo, ela estava, de fato, mudando a energia dela para se tornar aquelas pessoas. E a lição mais profunda está aqui. A gente não atrai o que quer, a gente atrai o que é. E agora, vamos para o clímax, o ápice da jornada dela contra o Rei da Noite, que mostra exatamente o que acontece quando a intenção e a ação viram uma coisa só. Aquela cena não foi só uma luta, foi a manifestação física de toda a jornada dela, de cada noite recitando a lista, de cada lição do Círio, de cada momento sendo ninguém. Aquilo foi a ação inspirada na sua forma mais pura. E aqui a gente vê a sincronicidade em ação. Repara só como o universo, ou o destino, como preferir, moveu essa adaga específica por tantas mãos, ao longo de tantos anos, só para ela estar com a Arya no exato momento em que era necessária. É impressionante.
E quando o plano original foi bloqueado pelo Rei da Noite, a mente alinhada da Arya achou outra saída, instantaneamente. Isso mostra um estado de fluxo, de confiança, que é perfeito. Ela não parou para pensar, ela simplesmente agiu. Então, no fim das contas, o que a gente pode aprender com a loba que, basicamente, dobrou a realidade à sua vontade? A Arya não foi uma vítima das circunstâncias malucas de Westeros. De jeito nenhum. Ela foi a arquiteta da própria liberdade, usando a dor como combustível e o foco como um mapa para navegar no meio do caos. A jornada dela nos deixa um verdadeiro roteiro. Ter clareza total sobre o que se quer. Ter domínio sobre as próprias emoções. Estar disposto a se reinventar. E, talvez o mais importante de tudo, nunca, jamais perder o foco no objetivo final. A Arya provou que mesmo quando tudo parece completamente perdido, o poder de escolher o próprio foco e, por consequência, o próprio futuro, sempre, sempre permanece. A pergunta que fica não é sobre o que ela fez, mas sobre o que qualquer pessoa é capaz de fazer.